É isso mesmo, é mais um episódio do Resgate Futsal Resenha pra você, com essa figuraça aí, dividindo tela comigo, episódio de número 32, com o seu Márcio Andrei. Já deve estar reconhecendo aí o grande Zumbi, que não é apenas zumbi, não é apenas zumbi, é o Zumbi Branco. Fala, Zumbi Branco, tudo bem, meu irmão? Como é que tu estás? Tudo bom, meu amigo? Prazer, parabéns, em primeiro lugar, pelo trabalho que você está desenvolvendo. Está sendo maravilhoso acompanhar. Acompanhei todos os episódios anteriores. Só fera aí, passando por aí, né? E esse trabalho que você está fazendo aí de resgatar o futebol áureo da década de 80, 90, é um prazer estar aqui compartilhando as minhas experiências aqui com você. E as resenhas da galera? Rapaz, está tudo demais aí. Então, cada figura que vai aí, rapaz, que eu vou te contar. Que vem A galera aqui, tá... que vem aqui, no caso, né? Rapaz, eu vou te contar. Tem muita história que eu fico acompanhando, fico relembrando assim. Digo, rapaz, já passei por cada situação desses caras aí que eu vou te contar, Clássico. Ai, ai, ai. Mas teve mentira pelo meio, não teve, não, né? Várias. Tem muito nego mentiroso aí. Tem. Não falaram a verdade, não. Né? Tem muita resenha que eles ficaram pipocados. Ah, pipoca, rapaz, não é possível. Então é o seguinte, pelo que eu tô sentindo, o amigo veio pra arrebentar. Não tem nada de ficar enrolando, com enrolação. E Zumbi, aliás, tu és aquele cara sempre que foi muito da descontração, né? Do lado muito alegre, festivo, né? Eu me lembro, eu chegava nas quadras, tu ia ver, e aí, Plástico, como é que estão as coisas e tal, sempre muito, de uma forma muito divertida. E isso é muito bom, né, Zumbi? Cara, era uma das minhas características essa descontração. Eu sempre gostei da resenha, né? E eu acho que é por isso que eu tenho muitos amigos. Mesmo sendo adversários da quadra, depois nós já estávamos nos bares da 1º de dezembro da vida, tomando nosso danoninho. Olha lá, eu me lembro, eu nunca fui nessas marcas aí. Olha, Plácido, não faz eu falar. Não faz eu falar, não faz eu abrir o baú, né, Zumbi? Exatamente. Tu és ciente de que tu estava em uma das outras marcas da gente, da Tuna, tu estava presente. Tava muito mesmo. E o Jorge Belo, no episódio dele, ele lembrou, Plácido, tu sempre ia com a gente e tal. Tu acha que eu ia perder essa oportunidade? Que na maioria das vezes era tudo. Naquela época a gente não chamava 0800, mas era 0800, né, meu irmão? Era só no cheque do genético. Era muito cheque em branco, para essa galera gastar. Era, não era? Era muito bom. O que é que te traz mais saudades assim daquela época, hein, Zumbi? Rapaz, momentos maravilhosos, olha, que nós passamos. Amizade, né? Mas graças a Deus a amizade permanece até hoje. Tanto que nós temos nossos grupos do SESI, nós temos nosso grupo da Tuna, que toda vez nós estamos se reunindo. Inclusive, nós vamos nos reunir agora, antes do final do. Agora, na primeira semana de julho, nós vamos fazer nossa resenha do primeiro semestre, né? Eu vou até te repassar onde vai ser. Provavelmente vai ser lá na Tuna. Você vai participar com a gente desse encerramento do primeiro semestre. Olha, mas não vai fazer igual um cara que eu conheço, que ele te dá endereço e horário tudo errado. Não vai fazer isso comigo. Já dei muita cara torta. Mas você é parceiro, você vai no lugar certo. Eu acredito, eu espero ainda ser parceiro. Cara, eu também preciso, sabe? Frequentar esse ambiente aí que faz tempo que eu não te... Por exemplo, pessoalmente eu não te vejo, eu não sei nem quanto tempo. Tu tens ideia de quanto tempo? Eu já parei de jogar, tem 30 anos que eu parei, por aí ter uma ideia. Então, eu te vi tem um tempinho, logo depois que você se recuperou do teu problema aí de cirurgia, né? Aham. Eu me encontrei contigo, não estou lembrado aonde, mas te bateu um papo rápido, mas deu para matar a saudade. Mas agora não. Agora é o seguinte, com o papo molhado fica melhor, concorda? Com certeza. Isso aí é o que não falta. O Danoninho tem que estar presente, senão não tem graça. Grande Zumbi. E Zumbi, como é que foi o início da tua trajetória no futsal? Conta pra gente que a galera tá curiosa aí. Quem não sabe, né?
Eu comecei em 83, no SESI Clube, aquela famosa peneira, né? Aham. E a gente começou ali na Conselheiro. Eu, AD, meu irmãozinho AD, Sival Conselheiro, Menezes bem Leite, onde isso? Conselheiro é onde é que 3 de era? maio, 3 de maio, 9 de janeiro. É? O que é que funcionava É, lá? não, é a nossa casa. Casa da minha avó, que tem hoje, estão lá, o AD, que era meu vizinho. E o meu vizinho era o Eliel. Ah, O rapaz. Eliel jogava no Paysandu. O Eliel, Eliel. capitão. É, Hum, Eliel era nosso vizinho. Eliel jogava no Paysandu. E era o único que tinha carro na época lá do time do Paysandu, era o Eliel. Então o capitão, o Pecanga, Eliel, eles se reuniam ali na frente de casa para poder ir. E eu ia com ele, molecote. Comecei a me apaixonar pela bola pesada. Aí disse: olha, tu vais lá no SESI Clube, que lá tem as categorias de base. O sobrinho dele já jogava no SESI, que é o Pingo, né? E eu fui. Aí foi eu, AD, o Zumbizão, meu irmão, o irmão do Adeudinho, Bolô, toda a galera ainda conselheiro. Aí na peneira eu fiquei. é, rapaz. Aí Batia a começou bola. tudo por aí. Tu batia a bola na rua antes? Maravilha, mano. A Vila 3 de Maio, era sagrado. Era chegar no colégio 7 horas da tarde, da noite, 7 horas da noite, chegar, você vai trocar de roupa e ir pra lá. E ela tá 9, 10 horas, enquanto a vovó não fosse buscar a gente pra dar porrada. Mas tu lavava pelo menos o pé, pô. Mano, eu tinha que tomar banho lá, né, antes de dormir, senão o pau comia. Tá, beleza. Aí tu chega no SESI. Quem era que tava por lá? Rapaz, o César já tinha sido campeão mirim. Hum. Então, quando eu cheguei, eu já estava formado. Tá? Mas eu fui, né, buscando meu espaço, fui trabalhando, fui me dedicando, porque eu era peladeiro. Ah. Então, os fundamentos eu tinha que fazer dobrado. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Que é para poder chegar no nível dos caras, né? Goleiro, olha essa espera. Bruno, Ah. Reginaldo, ala direita, que foi profissional do Paysandu Campo. Paulo Roberto Macônia, Aldemir e Valdinei. Esses caras jogavam brincando. É, né, Aí bicho? o time de baixo, que foi bicampeão mirim, subiu para o infantil. Gilmar Pojo, Leon Bolê, Heraldo, Branquinho e Zumbi. Rapaz, como foi pra tu te estabelecer no meio dessa turma boa aí? Só cracaço aí. Rapaz, muito trabalho. Ó. Eu tinha que me superar cada dia. Muito treino, muita dedicação, para poder chegar no nível dos caras, né? Você não ia É, jogar nunca, mano. é. Quem Tinha era que que me superar. comandava tudo? O Loso, quem mais? Manuel Loso, assistente Caru Mairá, mas o Caru era atleta também na época, né? É, o Caru, eu vi o Caru jogando, rapaz. Eu vi o Caru jogando Fracasso, pelo SESI. fracasso. Houve uma época da minha vida que eu morei ali próximo do SESI, no bairro do Marco. Entendeu? Então eu ia, à noite eu ia lá dar uma olhada. Eu não trabalhava na imprensa ainda, era moleque ainda. E eu vi o Caru jogando, rapaz, ainda por lá. Jogava muito. Pra te ter uma ideia, pá, se for fazer um levantamento dos caras que sobressaíram na década de 80, 90 no futebol salão paraense, com certeza de 80 a 90% saíram do SESI. Porque como era o Né? trabalho lá, era muito bom, tinha uma estrutura legal, era, Zumbi? Estrutura maravilhosa, tudo do bom, tudo de primeira, treinadores altamente capacitados. Entendeu? Não tinha remuneração, o SESI nunca pagou, Hum. né? Mas te ajudavam de alguma forma, te davam emprego, te davam meia bolsa de estudo, te davam vale transporte quando o cara chegava numa final. Que bom, E a pô. estrutura lá era muito boa. É Nós tínhamos porque preparador físico, É porque não tinha aquela geração de renda para o SESI Clube, então não tinha como repassar nada para ninguém, né? a gente jogava ali por amor e dedicação mesmo. E dali saiu Alain Boulay, né? Saiu Ronaldo, Rapaz, o Ted, Alan, o Alan, o Alan surgiu lá, foi? começou no SESI, depois que ele foi para a Tuna. E o AD? O AD começou no SESI, não ficou, foi para o Paysandu. E o AD começou como Mas tu não, goleiro.
Tu não conseguiste convencer o teu vizinho, rapaz, a ficar por lá? É assim, aquela questão de afinidade com o grupo É, é diferente de uma pessoa para outra. claro, Ele não claro. se encontrou, né? Não foi por falta de tentativa, mas ele preferiu ir para o Paysandu junto com o Bruno. O Bruno tinha acabado de sair do SESI também. Aí ele foi para lá. E deu no que deu, né? Agora é o seguinte, por que que ele não seguiu como goleiro? Você sabe me dizer? Rapaz, o AD jogava muito nas nossas peladas lá na Conselheiro, futebol de campo. Mas ele tinha uma paixão pelo gol. Mas aí, quando ele foi para o Paysandu, tinha o Bruno. O Bruno não É, dava brecha para ninguém. né? Aí, ele jogar, aí se afastou um período. Quando ele voltou, o Tito, que era o treinador, se não me engano, na época, disse: não, tu não vai jogar de goleiro, não, tu vai ser o meu fixo. Aí, desde aí, ele arrebentou e ganhou tudo, graças a Deus. E tu continua com essa amizade com o AD? Como é que é? Vocês se encontram sempre? Cara, ele é meu irmão, mano. Não é mais do É, que amigo, é meu irmão. É o cara que eu vou levar para minha vida toda. É padrinho da minha filha, né? O vínculo meu com a família dele é muito grande, porque desde quando ele chegou em Belém, de Macapá, com a família dele, ele tinha 4 para 5 anos de idade, era meu vizinho. Aí por aí tu tira. Até hoje, mano, e muita resenha. Eu vou na casa dele, o pai dele foi o é, caixa de futebol lá em Macapá. Tem muita resenha. tem muita resenha. Inclusive, vocês têm essa amizade, essa aproximação que é tão grande, a ponto de vocês seguirem a mesma carreira profissional, né? Sim, sim. A gente é Vocês, muito parecido, cara. A gente tem os mesmos pensamentos, a gente tem as você, mesmas ideologias. pois é, vocês são professores. Matemática. Olha aí. Mas quem convenceu quem? Quem foi que disse assim, ó, tem que ser professor de matemática? Não, não, foi, nós fizemos vestibular na época, aí passamos, né? Aí, cara, então, vamos seguir, vamos de bola para frente. Aí foi que deu certo, graças a Deus. Que bom. Sim, bora lá no SESI. Tá bom, tu chega lá, consegue te estabelecer e aí? Aí, cara, pô, foi só alegria, graças a Deus. Desde quando eu cheguei no SESI, nas categorias de base, sempre nós éramos campeões e eu era o artilheiro, graças a Não, Deus. era? Você tem ideia de É, quantos gols, a média de gols ali naquela época que você fazia? no meu primeiro ano de 83, no torneio início, eu fiz 10 gols no torneio início. Foi mesmo, rapaz? E no campeonato eu fiz, eu acho que 35, 40 gols no campeonato, de 83, infantil. Rapaz, que interessante. Por que que você fazia tanto gol? O que que era? Sua pontaria? Você era um cara muito compenetrado mesmo naquilo que você fazia? Você tinha o chute certeiro, já falei, né? De pontaria. O que que era? O jeito de bater na bola? Como é que era? A minha parte de conclusão sempre foi muito boa. Foi um nível assim bom. Eu chutava tanto com a direita quanto com a esquerda. Eu tinha uma facilidade muito grande. Então, para finalizar, a maioria das jogadas do SESI, de faltas, escanteio, sempre era para que eu chegasse finalizando, E para como concluir era? em gol. Já que você puxou essa coisa, por exemplo, no escanteio, como era? Como era no escanteio? Rapaz, o Louso era um cara muito metódico. Uhum. De uma jogada, ele já inventava 2, 3 variações. Tá, Então, para ter cara, repertório, né? Para ter repertório. é. Então ele fazia muita variação. Então, como até na faixa de infantil também, por eu ser o mais alto, né? Sempre tive uma estatura Alto, alto, magrinho. magrelo, tinha uma impulsão boa. Na época, a lateral era batida com a mão, escanteio. Ele sempre fazia jogada para eu chegar finalizando. Era de cabeça, era de voleio. As jogadas sempre terminavam comigo ali. Tu sabes que a Tuna tinha uma jogada de escanteio que também era mortal na época de Beto Ivo, Jorge Belo. Tu lembra disso? Jorge Belo, Lembro né? porque, lembro porque nessa época aí É. foi o meu melhor momento na minha carreira, 88, quando o Beto Ceará chegou. Então tinha essa jogada que ficavam dois perto assim, um do outro para a entrada da área, fazia o vai e vem, levava para o lateral e o Beto Ivo vinha e dava flechada.
Era certeiro. É. Então, quando você falou aí que você fazia muito gol também no SESI, eu lembrei dessa jogada. Se aí, tá, foste no SESI fazendo gol, enfim, quanto tempo tu ficaste no SESI? De 83 a 87, A essa no altura tu já SESI, era de qual categoria? eu estava no final do infanto para o primeiro ano de juvenil, Já com quantos anos? 17. 17 anos, tá. Aí seguiu É, lá. E é o que aí ficaste tá, lá pelo SESI ainda com bom aproveitamento, time do graças SESI a sempre Deus. É. chegando ali em momentos decisivos também, né, de competições. O SESI sempre formou grandes jogadores. E eu tive a felicidade de jogar ao lado de muitos jogadores cracassos de bola no SESI. Né? Eu tive o prazer de, antes de chegar lá, jogar Sandro Alex, Dedé, Ronaldo, Ted, Fábio Camaleão. Né? Pô, esses caras aí brincavam de jogar bola. Leon Bolé, meu Ah, irmãozinho. rapaz, ainda tem o Leon, rapaz, irmão do Alan, né? É, mora no Rio de Janeiro. Mas toda vez que vem para Belém, a resenha é certa lá na casa do Alan, lá no condomínio. É, Reúne né? toda a Na galera que quer ver BR. todo mundo. Eu já ouvi o Galo cantar que daqui a algum tempo vai ter um negocinho lá de novo e tal. Eu vou ficar aqui. Eu não tô me convidando, não, mas eu tô lançando aqui, né? Quem sabe? Mas Bora, você vai estar. bora aproveitar, Zumbi. Manda um alô pro Leon aí, pô. Leon é meu irmãozão, mantenho contato com ele diariamente, todo dia a gente se fala. E quando ele chega aqui em Belém, pô, te mata a saudade. Ele vem uma, duas vezes no ano. Aí vamos aguardar agora quando é que ele vem, que é pra gente fazer a resenha de novo. É, Aí a né? resenha lá no Lago do Alana, no condomínio, já viu. A gente marca o futebol lá no gramado sintético lá, aí gelada e churrasco, aí é o dia todo, mano. A É, última né? vez que eu vim de lá, foi 10 horas da noite. Nossa, então tu já vieste com alguém te auxiliando, né? Já veio do piloto automático. Ei, Zumbi, tu tem uma história boa daquela época ainda no SESI com toda essa galera aí? Rapaz, tem muita, cara. Algumas não pode Não, não falar pode. São porque. impublicáveis. Mas eu vou te contar uma na época do Santa Cruz, essa é bacana. Nós fomos jogar uma Copa onde lá em Santa Cruz, Oeiras do Piauí. Tá. Aí o Bolivar jogava no Paysandu, Central, jogou no Yamamoto. O Bolivar é o cara da resenha. É, Ele né? é metido a conhecer tudo. Tudo ele Aí sabe. chegou lá, a nossa diversão lá em Oeiras, antes era ver aquelas rinhas, né? Briga de galo. Ah. Aí ele disse que era conhecedor, porque comprou a porra de um galo lá e colocou o nome de Skylab. Meteu o Skylab para poder brigar lá na rinha. No primeiro, deu uma voadeira, pegou no olho do Skylab, cegou e caiu. E aí? Tira o Skylab lá da rinha. Perdeu a aposta, perdeu tudo. Na época a gente voltava naquele ônibus transcontinental, que nem Ah, ar-condicionado tinha. ah. Ele botou o galo cego lá no bagageiro e toda a parada ele ia lá jogava água no galo. Chegou em Belém com o galo. Aí a gente foi beber uma vez lá na casa dele, eu, finado Márcio Gordo, o Bolivar, Zé Raimundo, AD, uma galera. Pegaram o galo do Bolivar, mataram e cozinharam. Eita. Ele chapado, doidão, dizendo que estava muito gostoso, bacana e tal. Resumo, ele tem uma sogra, que Deus o tenha, dona Maria, que mexia com o negócio de macumba, né? Ah. Aí ele foi lá perguntar para ela onde era que estava o galo. Ela disse, meu filho, você traz aqui uma carteira de cigarro, uma garrafa de cachaça para mim, deixa aqui que de noite você vai lá, você vai encontrar seu galo. Ele botou o galo na panela, já ele não sabia que era o galo dele. Ai, ai, ai. E Rapaz, olha, essa foi nesse do mesmo Bolivar. ano, Ah, nesse mesmo ano que nós fomos jogar lá, o Aldenir deu um tênis de rainha para cada um na caixa. ah. Rapaz, nós tínhamos um jogador que tinha vindo do Paysandu para jogar essa Copa com a gente, o Grilo. O sacana não tem o que fazer, foge da concentração, levou o meu tênis. Eita vida.
vendeu o tênis lá na porra do cara do bar do cachaça, deixou o crachá dele lá como garantia. Rapaz, no outro dia que eu fui para jogar, cadê meu tênis? Ainda bem que eu sempre levava um ou dois pares já mais amaciados, já na bolsa, foi que eu joguei com o velhinho lá, que mas deu tudo certo. Rapaz, tu não Mas esse podia... grilo também é uma O vez. cara não podia vacilar, né? Não, não, não podia. Ah, Vacilou, já era. já era. Zumbi, tu passaste então uma fase bem bacana no SESI, foi a fase da tua formação, a fase de afirmação também, né? Para que tu entrasse de vez no mercado, vamos colocar assim, no mercado do futsal paraense. E o que foi que aconteceu depois, Tuna? Tuna. Eu estava, na época, arrebentando no juvenil, já jogava pelo adulto também. Aí o Jacinto Campina me convidou para ir para a Tuna. Aí no ano de 88 eu fui para a Tuna. E foi, eu digo assim, na minha transição para o adulto, 88 foi a melhor fase da minha vida, Praça. É, Tudo de né? bom aconteceu. Foi? Então conta É. pra gente o que é que tudo de bom que aconteceu. Cara, primeiro, no início do ano, Pô, bacana. né? Primeira vez fazendo vestibular, 88. Aí já estava na seleção paraense de futsal, para jogar os jogos dos estudantes brasileiros, que nós formamos uma seleção, Beto Ceará formou uma seleção, mano, maravilhosa. É, Aquela seleção, foi aquela que mostrou o futsal paraense para o Brasil, né? mas só que nessa de 88, nós ficamos em quarto lugar. Tá, Nós mas de perdemos qualquer para forma, meu amigo, um quarto lugar em brasileiro, você os... tem que ver que é um resultado já muito interessante. Claro que o melhor vem depois, lógico. Lógico que depois de outro ano, a base, porque nós tínhamos estourado. Eu, Taunay, Fernando, aí ficou Sandro Alex, ficou Fábio, ficou Rocha, ficou Cafu, Sandro Alex. Aí eles foram campeão em 89. Olha aí, tô te falando, Brasileiro. então 88 abriu caminhos para isso. Sim, porque o treinador do Espírito Santo, a gente fez uma amizade muito grande. Então, todos os jogos a gente estava junto. Aí, quando nós perdemos para ir na semifinal, pô, lógico que foi aquela tristeza, chororô e tal, moleque, né? Aí o treinador perguntou pro Beto Ceará se todos tinham estourados ou se tinha idade para jogar no próximo ano. Beto Ceará, não. A maior parte aqui vai voltar para o ano que vem. Só tem 3, 4 que estourou idade. Então pode ter certeza que vocês vão ser campeões. Profetizou. Profetizou e esse profeta é do bom mesmo, porque realmente a turma daquela época tinha muito valor. Fez um trabalho, vamos colocar assim, um trabalho de base em 88 para ganhar em 89, né? Sim. Colher os aí, louros da vitória. Depois, no segundo semestre, fomos jogar a Taça Brasil, Fortaleza, regional, Norte-Nordeste. Pô, pegamos uma chave que, pô, era brincadeira. Era Banfoss, Clube Militar, a ABB, o Santos do Amazonas, o time do Arthur, lá do Acre. Inclusive, teve um jogo lá, Pará e Acre, que foi 6-6. O Arthur fez os 3 gols. O Arthur, bora lá, bora localizar a galera, bora situar a galera. O Rei Arthur, cracaço no Remo, ídolo do Remo até hoje. Ele jogava futsal, então. Aí, dessa Copa do Brasil, o Sumov levou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele já mostrava, então, no futsal que ele viria a ser o que foi no futebol de campo depois para jogar no futebol português, Vitória da Bahia. Sim, já era cracaço, jogava muito. E até hoje, graças a Deus, nós mantemos uma amizade ainda, graças a Deus, bacana. A gente sempre se fala de vez em quando por telefone. Quando ele chega aqui do Pará para treinar algum time, a gente bate uma resenha. Cara, sensacional. Beleza, então bora lá, voltando para a Taça Brasil. Aí perdemos no saldo de gols para passar para outra fase, né? Jogamos contra o Sumov, contra o Círculo Militar, contra a ABB. Perdemos uma para o Sumov, empatamos com o Círculo Militar, empatamos com a ABB, empatamos com o time do Arthur, ganhamos do time de Macapá e perdemos no saldo de gol a classificação.
Ah, Mas rendeu bons frutos, né? rendeu. Se muita gente se foi mostrada, né, melhor dizendo, para o E, Brasil, muita gente saiu daqui, inclusive, por conta dessas competições aí, enfim. E como é que era o ambiente com essa galera aí de primeira linha do futsal nacional quando vocês iam para essas competições, Zumbi? cara, respeito. Os caras respeitavam muito um outro, sabe? Muito bacana. O convívio em si era muito bacana. Os A caras, modalidade futsal, né, Zumbi? A modalidade futsal em si tem muito isso, né? sim, sim. Respeito que os caras tinham com o outro. Por mais que o time fosse superior ao outro, nunca tinha aquele negócio de chacota. Era respeito mútuo mesmo, né? Então, isso que fez com que a gente melhorasse o nosso nível também, em nível regional. Certo. E, Zumbi, então assim, tu estava falando, teu ano começou com o vestibular, a aprovação, aí tu foste para uma primeira competição nacional, foi para mais uma, né? Tava lá em alta, tava com o nível pai d'égua, e aí? Que mais? Pô, quando nós voltamos para coroar, fomos bicampeão paraense, né? Ganhamos o set da final de 5-2. Eu guardei 2 nesse dia. Ah, pá, tu não podia. Tu comemoraste o gol contra o SESI? Cara, comemorei. Eu tô Porque é o brincando. seguinte, Não, não, eu sei, eu eu, sei, eu sei. Inclusive, vou manifestar a minha opinião. Eu acho, é na minha opinião. Se eu fosse jogador, não tem esse negócio de não comemorar. O gol, ele tem toda uma conjuntura. O gol, ele é a finalização, primeiro, para acontecer, é a bola estufando a rede, e tem a comemoração, meu amigo. Comemoração não é desrespeito com ninguém. Comemoração não, faz não. parte de uma conjuntura. Ah, eu não vou comemorar porque foi meu time formador. Eu duvido muito, tô ajeitando meu fone aqui. Eu duvido muito que o time formador se importe com isso. Que tu comemorastes um gol contra ele. Eu nunca ouvi nenhuma manifestação contrária a isso. Sabe? De o cara comemorar. Agora é o seguinte, você vai de cada um. Cada um com a sua forma de proceder. Se o cara acha que não deve comemorar, é uma decisão dele, né, meu amigo? A gente tem que respeitar também. Tu, por exemplo, não estava nem aí, comemoraste os dois. Comemorei, fiz 2 gols na final, o ginásio lotado, não tinha lugar para ninguém mais. E, pô, o primeiro título adulto, eu sendo juvenil, jogando do lado de Alain Benção, Alain Mulê, Beto Ivo, Juscelino, Jorge Belo. Pô, aí tu tá de sacanagem. E eu tá como titular e fazendo 2 na final? É verdade. Aí, mano, não tem como não comemorar. Tá. Esse time, quando você escala, eu faço questão de todo o bate-papo que a gente tem aqui, de nomear os jogadores mesmo, porque a gente está aqui para uma resenha, para rememorar coisas daquela época. Então a gente tem sempre que citar as escalações, falar um pouco mais dos jogadores, né, cara? Quem era, assim, na tua opinião? E aí eu não sei, você pode ficar em cima do muro se você quiser. Quem era, na tua opinião, Não, o cara que era o cérebro desse timaço da toda? olha, cérebro, cara, eu vou te dizer, os caras jogavam muito, era É, muita facilidade. Mas a inteligência do Jorge Belo em se é. movimentar e todo o tempo te deixar de cara para o gol, o passe do Juscelino, a precisão do Alan, que o Alan era o cara acima da média, e a marcação, o senso de coletividade do Beto Ivo, sem contar que lá atrás nós tínhamos um dos melhores goleiros do Pará, que era o Alex, né? Alguém Aí era aqui, complicado. desculpa te interromper, alguém aqui já falou que o Alex, ele era um cara muito consciente, jogava de cabeça em pé como goleiro para repor uma bola rápida e tudo. E era um cara que representava aquilo que a gente diz, olha, um grande time tem que começar com um grande goleiro. E era o Alex que estava lá. E a formação dele ajudava, né? Que ele veio do handebol. É, né? Aí ele abria bravo o peito, a cara, o que fosse para bater e não tinha dessa não. O cara É, era muito bom. E o a gente, a- lançamento dele era era, perfeito. era um timaço mesmo. A gente sempre fala aqui no handebol, né, Zumbi? O goleiro, ele é executado, pô. Porque do jeito que ele sai fazendo o X, né? E sai de peito É, aberto, né, cara? Não é é. fácil, Ele não. tinha, ele tinha essa característica, essa facilidade. É, rapaz, era o timaço. Tu sabe que quando eu cheguei no futsal, se não me engano, naquela época, TV Cultura,
Eu acho que a primeira cobertura de treino, foi com esse time da Tuna aí. Vocês estavam direto. A apresentação dos times paraenses para início de campeonato era selado vocês estarem presentes. E eu Eu tenho gostava, isso vivo na memória. eu gostava quando era sexta-feira à noite, essa apresentação. E os jogos que eram sexta-feira à noite no SESI. Aí Rapaz, o Zumbi vinha, olha, Plácido, é o seguinte, vai ficando por aí que o bicho vai pegar. Aí, o que era interessante, independentemente dos clubes que iam jogar, já era sagrado ali. A sexta-feira terminar a rodada e a galera ir para João Paulo, né? 1º de dezembro. 1º de dezembro. Independente do time. E Zumbi, A rivalidade. ainda tem o Copa 70, tem? Não tem. Não tem mais. Tem Casa muita... de boneca, Copa 70, tudo já fechado. Rapaz, tem muita história ali. Tem. Ali tem muita história. E como é que tu classificarias o Alain Boulay, hein, Zumbi? Craque, acima da média. Tanto que ele foi na época, para o grande time, ou para um dos grandes do futebol, primeiro futebol de salão, depois futsal, que era o Sumov, que era de uma secretaria lá do Ceará, né? Foi para lá, né, cara? Da prefeitura de Fortaleza. Mas, na época, a seleção brasileira se concentrava ali. Os melhores jogadores da seleção brasileira estavam em Fortaleza, no Ceará. E o Alain foi para um timaço, cara. Uma brincadeira jogar com aqueles caras lá. Tudo a nível de seleção brasileira. Não tinha como. Tá. O Alain... E o que era que o Alain fazia de melhor? Rapaz, é complicado, porque o cara era completo. Ó. Ele chutava de direita, de esquerda, fazia gol de cabeça, marcava, era um carrapato. Cara, por isso que eu te digo, o cara que se destaca, ele tem que ser bom em tudo. E eu tive o privilégio de jogar com o Alain por muitos anos. Por quê? Ele estudava no Olímpio. Nós jogávamos intercolegial pelo Olímpio. Era eu, Alain, saudoso BTV, Luiz Quick do SES, o Ednélio Sapo no gol. Aí tinha Leon, Neto, Agamenon, Ivo e o Juninho, que jogava campo, no time do Olímpio. Aí eu jogava direto com esses caras, treinava na Tuna, jogava pelo intercolegial que a gente treinava junto. E ainda tinha o Campeonato da Pedreira que a gente jogava pelo esporte. Como é que eu não conheço? Era muito entrosamento, né? Eu, Alain, BTV, era sagrado. Jogava, a gente nem precisava olhar muito onde tu já estava, porque já sabia onde ele estava. E jogou muito junto, muitos anos juntos. É realmente um privilégio, né, cara, conviver com essa galera, né? BTV é saudoso. Eu me lembro que o BTV, ele tinha um chute muito potente também, né? Quando ele pegava naquele bico ali, meu irmão. Eu acho que era um dos chutes mais fortes que tinha, era do Bentola. Ele jogou no campo também. Jogou campo na Tuna, lateral direito. O Alain também jogou. O Alain. Isso, eu me lembro. De uma época era o BTV, realmente, lateral direito. Aí tinha o Dema, era da época deles. Aí o Alain. O Dema era o volante do time dele, né? Isso, o Alain com a 10. Marquinho cara de porco. E o Marquinho, exatamente. Tu tem a memória boa, Zumbi? Graças a Deus. Eu acho que isso foi uma chavecada para mim, porque a minha não Lembro até do que não devia. Rapaz. E dessa turma aí, com quem tu tens história, assim, dessa turma da Tuna aí? Da Tuna? Tem história com quase todos, mano. Todos têm história. A gente só andava junto, terminava jogo, marca. Aniversário na casa do fulano, marca. Não tinha como. Até hoje, né? Como eu te falei, nós temos o grupo da Tuna e a gente se reúne. E essa galera aí é sensacional. Os caras que eu levo pra minha vida, parceiro. Vou levar pra minha vida. E continuam, né, cara? Continuam. A mesma encarnação, tanto no grupo quanto pessoalmente. Os caras não mudam, mano. Sabe aqueles caras da quinta série? Eles saíram da quinta série. A quinta série, né? Aí os caras não saíram da quinta série, mas a quinta série não saiu deles. Continua nesse mesmo nada, pra você ter uma ideia.
É verdade. E eu sempre falo aqui, sempre não, mas quase sempre falo, que quando eu comecei na televisão, eu me deparei com vocês, pô, com essa geração de vocês. E eu digo de peito aberto, cara, tranquilamente, aliás, com muito agradecimento, muita gratidão. Vocês me ajudaram e muito a fazer minhas matérias, sempre solícitos comigo, na hora de uma entrevista, na hora de alguma informação, né, na hora de falar de alguma jogada que talvez eu não conhecesse, vocês estavam sempre dizendo: olha, Plácio, você faz isso, faz assim e tal. Eu sei que você lembra disso, que você disse que tem boa memória. Então eu quero mais uma vez agradecer. Sempre que eu tenho contato com o pessoal daquela época aqui no Resgate Futsal Resenha, eu faço muita questão de lembrar sobre isso, porque ali eu estava começando a minha carreira com as dificuldades que são inerentes àquele momento e vocês foram fundamentais para isso. Obrigado, viu? Você sempre faz parte do nosso convívio. Tu foste um cara que soubeste entrar e soubeste sair. Onde você entrava, você saía de cabeça erguida. Então, esse tipo de pessoa a gente quer levar para a nossa vida. E você foi um cara que, como você falou, você estava começando e nós te demos o apoio e você retribuía com essas matérias maravilhosas. Porque eu me lembro que quando eu chegava na faculdade, já estava o comentário lá, olha, na época não me chamavam de Márcio, né? Ele não sabia que eu era jogador de futsal e tal. Quando eu chegava na entrevista, ficavam me olhando lá na sala, os professores me perguntar. Aí eu digo, ah, tá, fui eu sim, tal. Muitas das vezes os professores até levavam minha cara quando eu estava viajando, que eu perdi a prova, aí eles me ajudavam. Rapaz, abriu muitas portas para mim, graças a Deus. Você está dizendo que quando você chegava em sala de aula, já na faculdade, o pessoal tinha te visto nas matérias da televisão, é isso, né? Isso, era comentário, eu fiquei famosinho na faculdade também, né? Não só eu, porque... Tu sabes que alguém, eu acho que foi o Cafu, né? Que jogou futsal, no episódio dele, ele disse assim: Plácido, tu sabias que ele dizendo, tu sabias que eu falava pro pessoal do campo, do futebol de campo, que a gente era, naquela época que a mídia fazia cobertura direta de futsal, que a gente era tão famoso ou tão famosos quanto eles. Porque a gente aparecia quase todos os dias na mídia. Direto, Ele falou, é verdade. cara. Ele falou isso aí. Cafu. Outro craque, né? Pô, jogou muito. Sim, aí esse time ele foi bicampeão paraense. Esse time que eu tô dizendo, Alex, Alain, Beto Ivo, Jorge Belo, Juscelino, Zumbi Branco. Mas por que ficou Zumbi Branco? De repente eu me lembrei agora. Porque o Zumbi, o original, vamos colocar assim, sem querer desvalorizar o Zumbi Branco, o original tá lá em Breves, né? Rapaz, foi engraçado. O Buta Júnior, sempre te falei, essa é o cara figuraça. que mete apelido em todo mundo. Então ele jogava no SESI, já no adulto, eu cheguei lá. Então eu era branco, cabelo muito louro, e eu tinha muito olheira, né? Olheira. Aí ele virou assim, esse sacana, parece um morto-vivo, parece um zumbi. Aí a pior coisa que tem, o cara pegar corda. Aí eu peguei corda, deu no que deu, ficou Zumbi Branco, porque já tinha o preto. Aí tu imagina. E qual é a referência que tu tens do Zumbi Preto? Que a galera elogia muito ele. Aliás, um multiatleta, que ele fazia outras modalidades, né? Aquele cara assim é outro que estava assim, acima da média, cara. Tudo que ele fazia perfeito. Eu tive o privilégio de jogar lá dentro da Tuna, nesse time da Tuna, 88, 89, tinha ainda, ficava no banco, eu, Zumbi Preto, Agamenon, Lei, Paulo André, Domício, Buta, Fábio Camaleão, Cafu, Guilherme Calvini. E os caras da brecha da gente como? Meu amigo, eu não tinha atentado por esse detalhe de quanta gente, era o Beto Ceará na época, né? De quantos jogadores ele tinha à disposição, né, bicho? Ele tinha ali que ele podia fazer uma variação de time, de várias características diferentes, montava o time dele, mas lógico, né? Já tinha um time que já tinha sido campeão vários anos, e a gente chegava para agregar, para contribuir, né? Para dar o nosso melhor. Porque assim como o Coronel Piedade fazia na época lá do seu PM, o Jacinto fazia na Tuna.
Era? Pegava os melhores. É, E- entendeu? Então ele é o seguinte, ele viu um jogador bom em outra equipe, uma equipe emergente, vamos colocar assim, ele ia lá e trazia para a Tuna também, Jacinto Campina. Cinto Campina. Seu Monteiro, filho, que Deus o tenha, que era o nosso Seu Newton, né? supervisor. Não, o Newton veio depois. Ah, é? Ah, não, eu O confundi, Newton eu fiz a confusão aqui agora, realmente, é isso mesmo. era o seu Monteiro. Ah, Aí eles pegavam, tanto que, olha, ele tirou o Agamenon do Remo, tirou o Lei do Paysandu, me levou do SESI, né? Eu e o Fábio Camaleão estávamos no SESI, fomos para a Tuna, Cafu, né? Porque nós já jogávamos com o Beto Ceará na seleção paraense, estudantil. Aí esse time que foi quarto lugar, ele levou tudo para a Tuna. Aí nós compunhamos o time, completava o adulto. tá, Que na época nós éramos tudo juvenil. tá. Zumbi, daqui a pouco eu vou te perguntar o jogo inesquecível da tua vida, mas tu tens uma trajetória no Santa Cruz também. Tem uma trajetória de Santa Cruz que foi o Deni. Eu tinha saído da Tuna quando eu tinha sido dispensado em 90, 91. Porque eu fui jogar um brasileiro universitário e o Samuel, que era do Combronze, foi o Samuel treinador. Torres. Samuel Torres, né? Então, nós formamos uma seleção paraense, cara, que aquela seleção ali só era craque também. Tive o privilégio de jogar lá desses caras brasileiros. E eu tive uma infelicidade. Olha aí, por quê? Porque nós não íamos, porque a FEUP, na época, disse que não tinha mais A verba para FEUP responder esse era a local. Federação Universitária, né? Era. É? Aí, pô, já estava treinando um tempão, o seu Gilberto, dono da Combronze, bancou a viagem. Entendeu? Aí foi a comissão técnica todo dia no Combronze, que era o Samuel como treinador, o seu Brasil como roupeiro e auxiliar, né? E os jogadores que estavam lá, tinha alguns que jogavam na Combronze. E nós fomos. E eu estava na Tuna nessa época. Eu tive uma infelicidade lá de ter um lance lá e eu me machucar, e eu fraturei 2 vértebras da coluna. Nossa. Então, quando eu cheguei lá no hospital, lá em São Luís, a melhor coisa que o médico falou é que eu nunca mais ia andar. Eita vida. Aí eu já, com 18 anos, me desesperei, 18, 19 anos e tal. Voltei. Aí a minha mãe trabalhava na aeronáutica. Aí lá teve aquele grande, eu me dei de conta com quem? Aderson Lobão. Doutor Adesso Lobão, bora mandar um alô para ele, cracaço que foi do Clube do Remo, com passagem pelo Flamengo. Sabe aquele volante do meio de campo dominador ali? Sabe? Boa estatura, cabeça erguida, elegância para jogar. Doutor Adesso Lobão, grande abraço para ele. Rapaz, pensa num caboclo, gente fina, meu irmão. Doutor Adesso Lobão. Eu agradeço esse cara todos os dias nas minhas orações, porque foi ele que me colocou para andar e ainda voltei a jogar, contrariando todas as expectativas de não poder mais nem andar. Ainda bem, meu amigo. Ainda bem, meu amigo. Ainda bem. E falou assim, me lembro como se fosse hoje, cara. Ele falou assim, tu tens força de vontade, tu és novo, tu queres? Eu digo, quero, tu vai sofrer. Passei 1 ano e meio para me recuperar. Mais um meio para poder voltar a jogar com as minhas limitações. Aí a Tuna estava pagando um atleta que não estava jogando, né? Aí voltei para o SESI. Aí quando o Alan voltou para a Tuna, o Alan não sabia do que tinha acontecido, chamou o Jacinto Campina, e tipo que fez quase que obrigou ele a me contratar de volta, porque eu tinha dado um título para ele, num momento importante, não era porque eu tinha passando por todo aquele momento que ele tinha que me descartar. Aí eu voltei de novo para a Tuna. Opa, graças a Deus, aí fui para o Santa Cruz. Tá aí mais uma participação ativa de amizade, de parceria, de companheirismo, além dessa do doutor Adesso Lobão, que foi vital para ti, para a tua recuperação, a do Alain Boulay, cara. Sim, sim. E é o cara que eu levo para minha vida. Ele, o Leon, eu frequento a casa deles, entendeu? São meus parceiros, amigos mesmo.
tudo que tem lá ele me convida. Graças a Deus. Alô, Eu Alan. fui para Santa Cruz. Alô, Alan, eu quero essa amizade também. Na próxima barca, me chama. O Alan ainda. O Vou Alan avisar da. para ele, Ó, Zumbi, o Alan ainda vai vir aqui, cara. O Alan ainda vai se vir Deus aqui. quiser. Vai para contar a história dele. Tá. Aí tu. Sim, aí tu passaste pelo Santa Cruz. Já falaste da passagem pelo Santa Cruz? Não, Santa Cruz, eu cheguei em Santa Cruz, o Odenir formou um time muito bom para poder disputar uma Copa Onix, Ah. no Piauí. Aí levou eu, Cafu, Serginho Cossado, Arinelso, Bolivar, Emax, finado Márcio Pé de Pomo. Aí já estava lá o Bira, quem mais? Paulette. Isso aqui formaram o timaço. Aí nós fomos jogar pelo Santa Cruz. E teve um jogo que eu já não estava mais na Tuna. Santa Cruz e COPM, no Rodopiano Barbalho. Se nós perdêssemos, o COPM era campeão. E se nós ganhássemos, a Tuna era campeão. Metemos 7-1 neles. Foi mesmo? Em quem? No COPM? Metemos 7-1 no COPM. Esse é o teu jogo inesquecível? Não, não foi meu jogo inesquecível. Eu acho que foi o jogo inesquecível do Alinelso, que ele fez 6. Rapaz, aquele caboclo, eu vou te contar, aquilo ali era muita habilidade, né, bicho? Demais. O sócio era demais. Aí, pô, tinha... Olha, Cafu, Alinelso, Serginho Cossado. Os caras pegavam na bola, driblavam, a gente só ia complementar, só ia empurrar a bola pro gol. Vem cá, e nesse jogo, quem era o time do COPM, pô? Era o Márcio, finado Márcio, eu, Bolivar, Não, Cafu e Alinelso. não, eu tô te falando, o time do COPM, quem era? Ah, do COPM? Rapaz, era Fábio, não, o Anderson Conceição, Jales, Ronaldo, Alexandre Buraco. Aí lá no banco tinha os caras que jogavam demais. Era um timaço. Não, eu tô te perguntando porque era um timaço, né? Quando a gente fala num placar desse aí, a gente tem que entrar em detalhes também, porque o pessoal tá acompanhando. Pô, mas o COPM não era o grande time da época e tal? A gente tem que entrar em detalhes para tentar e explicar como foi que ocorreu uma goleada dessa, né? E engraçado que quando já estava 7-0, o Coronel mandou a banda ir embora. Terminar o jogo. O Coronel Piedade foi lá com o maestro e disse, ó, encerra tudo. Olha, encerra que nós já perdemos o jogo, perdemos o campeonato, não está dando nada certo, vão embora. E depois, eu e Cafu, a gente foi para a barca da toda comemorar com os caras. Foi mesmo, rapaz? Foi, que indiretamente nós também fomos campeões, pô. Eu tinha saído da Tuna, eu, Cafu, e ganhamos e foram campeões, então bora comemorar. Tem esse detalhe aí, vocês meteram essa goleada no COPM e a Tuna comemorou, né? Isso, comemorou. Aí não tem como. Se fosse hoje em dia, com essa coisa aí das redes sociais, todo mundo registrando, alguém tinha feito uma filmagem. Olha aqui, quem estava na comemoração da Tuna, Zumbi Branco e quem era o outro? Cafu. E Cafu. Ainda botava nos Instas da vida, no Facebook. Naquela época não tinha isso. Graças a Deus. Senão eu não flagrar muita coisa. Mas são histórias que ficam, cara. Mas é bom. Rapaz, como vocês tinham uma parceria entre todos vocês, né, cara? Independentemente de time que vocês estavam, todo mundo era muito, né, muito unido ali, o pessoal da barca, que se reunia para comemorar, era no aniversário, independentemente de time. Então provocava esse tipo de situação. Você vai se privar de estar com pessoas que você gosta só porque você está num time diferente? Não existe isso, né, cara? Não existe. Não existe, porque classe, de uma forma ou de outra, a gente convivia com os outros atletas de outro time também, porque, como eu te falei, a gente jogava o Campeonato da Pedreira, pelo Escola. Eu, Alain, BTV, Sapo, Luiz. Aí no nosso time tinha o Bira, tinha o Mamá, tinha o Arinelso, tinha o Cossado, que já jogavam pelo campeonato pelos outros times na Pedreira. E jogavam no nosso mesmo time no Campeonato da Pedreira. Então, impreterivelmente, a gente estava junto. É verdade. Não tinha como.
Meu caro Márcio Andrei, que é conhecido popularmente como essa figuraça aí, zumbi branco. Como diria o outro, pô, rapaz, mas o cara diz assim, rapaz, mas tu é ralado, tu só vive na sacanagem. Zumbi, então, essa gargalhada aí que não é fácil. E, Zumbi, qual o jogo inesquecível da tua vida? Olha, foram vários jogos inesquecíveis. Um Manda. que eu me lembro que fosse hoje, o meu primeiro jogo como infantil, a minha estreia, Ah, né? Como eu te falei, eu entrei naquele meio daquele timaço do César, eu entrei e eu tive a oportunidade de marcar na minha estreia, primeiro jogo. Um jogo do SESI, já pela Tuna, no segundo turno do turno de 88, contra o Santa Cruz. Estava perdendo o jogo. hum. E eu entrei. E nesse dia eu fiz 2 gols que eu vou dizer no jogo, lá no SESI. Como foi esses Fiz aí, gols? Ou como foram esses gols? Conta aí. eu entrei, eu já não jogava mais de pivô, né? Eu jogava de ala. Aí no contra-ataque, eu peguei pelo lado esquerdo, o Mamá veio, eu pedalei, joguei fundo. O Beto Pé de Pato saiu fechando, dele um bico assim no canto superior esquerdo do goleiro, lá Como na diria o gaveta. outro, foi na forquilha, né, meu irmão? Porquilha, golaço. Aí a galera, cara, como tu acertou esse chute quase sem ângulo? Digo, Deus está do meu lado, a gente vai virar o jogo. E um outro lance que a lateral era batida com a mão, fizemos a jogada, eu caí no centro do pivô, bateram a bola, eu matei no peito, dei o chapéu no bira e volei de voleio, virando o Não, jogo. teve chapéu, inclusive. Teve o chapéu e eu virei de voleio. Ah, E ganhamos o jogo. E golaço. agora, Golaço, meu. o Zumbi jogo, não tem possibilidade de ter filmagem no jogo desse, não. rapaz, tinha, mas só que eu nunca tive condições de ter nada para filmar, essa parte elétrica, nunca tive também celular, essas coisas todas. Meu poder aquisitivo, mesmo da minha família, não permitia. E nessa época não tinha, assim, isso tinha que ser com filmadora mesmo, né? Mas quem me manda alguns gols meus é o Mauro, o goleiro, o Ah, Maurão. pá, o É Mauro uma tem tudo. relíquia. O Mauro, ele tem tudo. Ele é um arquivo vivo do futsal, porque ele guarda tudo e com toda a generosidade dele, de vez em quando ele me manda alguma coisa. Eu andei publicando no meu Instagram uma época, alguma coisa do futsal daquela época, as pessoas pensavam que era arquivo meu. Não era, entendeu? Era arquivo que o Ele, Mauro me mandava, o Mauro goleiro. ele manda cada gol que o bicho não me esquece, nem me lembrava. Ele fala, Zumba, olha esse gol que tu fizeste em tal jogo. Eu digo, cara, não lembrava, não lembrava. E ele mandava para mim. Só que, na época que estavam aqui, roubaram meu celular, e eu não tive mais como recuperar. Eu não tenho. Vou até entrar em contato com ele de novo para ver se ele manda alguma coisa para mim. Gols assim, memoráveis. É, Agora rapaz. você me perguntou um jogo inesquecível, né? Pô, não Tá, tem como. tu falaste em dois aí já lá no início e uma depois, um pouquinho. Qual é o outro? O outro, a final, né? De 88. É. Que eu fiz 2 gols na final, não tem como esquecer. Ah, então bora lá, entrar em detalhes, bora lá. Esse jogo, eu entrei, assim, Juscelino jogava pela Celpa, trabalhava na Celpa, Hum. então eu tive que jogar um brasileiro de eletricidade, então ele não podia faltar. Então ele viajou com a Celpa, abriu uma brecha. E a brecha, depois, como eu te falei, desse bando de craque que tinha lá para substituir, o Beto Ceará me colocou para jogar. E eu tive a felicidade de fazer 2 gols. Foi 2 meus, 2 do Alain e um do Beto Ivo. 5-2 na final. Conta teus gols aí. O primeiro gol foi um gol trabalhado, na saída de bola. A gente estava fazendo a transição no 3-1. Eu peguei pela ala, o Jorge se deslocou para o fundo da quadra, eu meti no canto da quadra para o Jorge. Saí em linha reta, depois eu mudei de direção. E o Jorge, com toda a inteligência do mundo, rolou, já tirou o goleiro, o marcador dele e quem estava me acompanhando. Aí eu entrei com bola e tudo. 1-0. Eita. E o outro? O segundo gol, o Alex pegou uma bola. O Alex tinha essa mania de a bola batia na parede e ele pegava.
botava a bola em jogo. Aí, Sem no contra-ataque enrolação, do sem César, enrolar muito. aí ele pegou, lançou. Eu me desloquei, já estava de pivô, já segurei a bola virando para a direção do gol. Aí na saída do Gilmar, eu dei um bico no alto, no canto direito da diagonal. Mais um golaço. Aí não Aí, tem como esquecer. aí foi pra galera, né? Foi. E, inclusive, no Liberal, no jornal do Ah, outro dia, ah. aparece, eu tenho, deixei na casa da mamãe essas folhas botar para ti. Eu estou comemorando, indo na direção da galera, e o cara bateu a foto certinho. Eu correndo para a galera, pegou o corpo inteiro, com a mão assim, indo para a galera. Que eu fui pegar também o meu, porque a portuguesada falava que se eu fizesse gol, eu podia correr lá com eles, que eles iam me dar Uma ponta. um dinheirinho na ponta. E, na verdade, quem se deu bem foi o Zumbizão, meu irmão. Porque eu fui pegando da galera e fui embolando e dando para ele. Mas Aí, naquela. houve o acerto direitinho depois? Mas nem me lembro que a gente foi para a barca depois, eu nem sei. Foi 3 dias de barca nesse dia. Nossa! Foi. Aí o Jorge Belo comandando tudo. Cheque em branco, vai para casa com. Tinha que comemorar, né, Zumbi? Não tem jeito. Tem jeito. Aí foi meu primeiro título adulto com 17, 18 anos, eu estava juvenil. Aí, pô, não tinha como. São muitas emoções no ano só. Aí não tinha Nossa, jeito. que bacana, cara. Quem foi o maior craque pra ti? Eu sei que é difícil, a gente fica fazendo essas perguntas. Tu sabes que às vezes, quando me entrevistam, o cara pergunta assim: qual foi o grande jogo que tu cobristes e tal? Qual foi tua grande matéria? Eu te confesso que eu fico relutando porque é difícil escolher, né, cara? A gente não é que eu tenha tantas assim, mas é que às vezes a memória trai, aquela coisa toda. Mas assim, cara, qual foi o cracaço que tu vistes nessa época? É, cara, eu tive o prazer de jogar com muito cara bom. Os caras bom mesmo. Mas, para mim, o cracaço, para mim, que eu joguei foi o Alan. É, o Alan é impressionante porque ele é muito citado aqui nos bate-papos, né? Não tem como, cara. A gente cresceu junto, eu e o Leon, né? Nós somos da mesma idade, o Alan é um pouco mais velho, mas não tinha jeito. Eu estava na casa do Leão direto, convivia com o Leão e o Alan. A gente jogava pelo Olímpos, jogava na Pedreira, jogava na Tuna. Então o entrosamento era muito. E jogar do lado dele é muito fácil, cara. É muito fácil. É. Aí eu aprendi um pouquinho. Mas jogar do lado de Beto Ivo, Jorge Belo, Juscelino. Porra, se o cara não aprender, é complicado. Tem que agradecer aos deuses do futsal todo dia, né? Não tem jeito. Com certeza. É. Eu tive Daqui a esse pouco, privilégio. tá, daqui a pouco tu vai escolher a tua seleção de todos os tempos. Tu vai formar 2 times para se enfrentarem. Como se fosse o primeiro 5 e mais um 5 ali de sobressalência. Tá certo? Olha, eu Oi. falei que não ia ficar em cima do muro, né? Aí eu já estava me preparando para essa pergunta. Eu não dá para fazer igual como o Arthur opinou aí. Não dá para a gente montar um elenco? Fique à vontade, mas eu quero pelo menos assim 2 5 para se enfrentarem. Que tu acha que Sim. poderia ser. Bora criar aqui. Que poderia ser o jogo do século. Pronto. Tá? 2 5 assim. Tu já queres? Já queres agora? Pode ser. Então bora lá. Primeiro 5. Eu vou colocar o time de 88 que eu fui campeão. Tá, bora lá, escala aí. Alex Cabeção, eu, Beto Ivo, Alan e Jorge Belo. Tá. Já tem 5 aí, certo? É. Agora coloca Agora- o time. Coloca o time que ganha desse aí. Aí tu tá de sacanagem. É muito cara bom. Eu vou deixar aqui, eu vou até ser injusto, porque, Não, cara, a gente corre esse risco mesmo. Mas bora lá. bora lá. Bruno, Sandro Alex, Alnei, Arinelso e Lei. Tu acha que seria então um jogaço? Pô, mas aí tu deixar de fora. Tá, vai, pode citar, Então, pode ficar à vontade, fica à vontade, vai lá. Deixar de fora. Um Gilberto Bahia.
Um, Agamenon, AD. AD, Anderson Cavalo, Alexandre Buraco, pô, aí, Fábio Camaleão, esses, Ronaldo. Cara, é muito cara bom, né? Os caras jogavam demais. Mas eu fui mais pela afinidade com que eu joguei, É, entendeu? sim, você elege uma linha de raciocínio, né, para É, poder chegar, porque é como tu estás falando, é complicado, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. não é, E, não é. e- A gente vai cometer algumas injustiças, né? Como eu te é, falei, pô, é deixa eu isso mesmo. como eu te falei, Tu vai chegar rapaz, na deixa eu... barca, tu vai chegar na barca, aí o cara já lá com umas tantas na fuça, o cara vai dizer, ó, pô, tu não me citaste lá, né? corre esse risco, né? Mas, como eu falei, não vou ficar em cima do muro. Tem que falar, tem que opinar, tem que colocar. E, felizmente, tu me falaste, só são 10. Se fosse um elenco de 20, pelo menos, pô, eu formava aquilo, um elenco que, de todos os tempos que eu vi jogar, que não tinha igual. Podia colocar qualquer time aí, que os caras respondiam. Até porque a gente denominou, convencionou denominar a época de ouro do futsal paraense. E, Porque pois era é, muito craque por metro quadrado, ginásios lotados, coisa que a gente não vê hoje em dia, infelizmente, de é. ginásios lotados. Craques tem muitos, claro, tem muitos ainda aí. E ginásios lotados, que é o que motivava mais ainda o Sem, futsal, não era, Zumbi? sem contar a cobertura de vocês, né? Até em fase de treinamento. Quando chegava próximo de uma decisão, vocês faziam matéria durante a semana toda, colocando o time em evidência, como é que está o treinamento, quem era o desfalque, quem não ia jogar, como é que ia ser o esquema tático. Então, tudo isso motivava. A gente estava ali sabendo que ia ter, por trás da gente, ia ter uma estrutura legal para a gente poder desenvolver nosso futebol. Zumbi, a pergunta padrão. O que é que o futsal significou, barra, significa para você? O futsal na minha vida foi tudo, cara. Foi onde eu aprendi a ser homem, onde eu tive caráter, onde eu tive personalidade, onde eu tive formação, não só em termos de futebol, mas formação como pessoa, como homem. Foi que abriu portas para mim, para eu poder estudar, que foi o mais importante, porque eu sou de uma família humilde, nós não tínhamos dinheiro. Eu só via estudar em colégio particular no meu ensino médio, no segundo grau, através do futebol de salão. Tá? Onde, quando, até mesmo a minha faculdade, onde eu me formei, os clubes pagavam para mim. Eu não queria o dinheiro, eu queria que eles pagassem a minha mensalidade. Então, eu devo tudo que eu sou, até hoje, como profissional da educação, ao futebol de salão, aos meus treinadores, aos meus formadores, aos meus amigos, que hoje eu frequento a casa de todos eles, e essa amizade que eu levo para a vida do futsal, que foi tudo para mim, cara. É isso que é o mais importante. Alguma frustração, decepção, coisa que você poderia ter feito e poderia realmente ter feito e não fez? A frustração não, cara. Graças a Deus eu fui muito feliz. E eu cheguei onde que tinha que chegar, entendeu? Eu não era o melhor do time, não era o craque, não era o capitão, né? Eu era aquele cara operário que contribuía. E eu cheguei onde deu para chegar. Tanto que quando eu me formei, Plácido, Hum. com 26 anos, eu parei de jogar futebol de salão. Eu optei em a minha vida profissional para eu poder ter alguma coisa que eu possa ter hoje, que eu conquistar hoje, porque eu nunca, se eu continuasse no futebol de salão, eu não ia conseguir o que eu tenho hoje. Então, eu preferi optar pelo trabalho do que jogar futebol de salão. Jogava esporadicamente uma peladinha aqui, outra ali, mas eu optei pelo caminho da educação. Pois é, além de jogar, você era o cara da descontração no ambiente, né? Eu tenho essa facilidade. Igual o Ricardo falou no episódio dele aí, que eu sou o cara do sorriso fácil, né? Porque eu contagiava mesmo a galera, eu botava para cima, dava força. Eu era aquele cara de grupo. Eu nunca fui um cara de desagregar. Eu era agregador. Eu sempre gostei de participar, né? De opinar. Eu era um cara, e aliás, sou uma pessoa que tem opinião firme, forte.
Eu não sou arrogante, eu tenho poder de decidir, entendeu? Então, eu sou aquele cara assim, para te ver que hoje todo mundo me convida para entrar nas suas casas, entrar nas barcas, por quê? Eu sou o cara que anima, sou o cara que faz as gargalhadas, faz as palhaçadas. E isso que é bacana, essa descontração, essa leveza de ser, né? Porque a gente não pode levar tudo a ferro e fogo, né? A vida já está tão complicada, tão É. difícil. Descontrair. Zumbi, e a família, como é que tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. Como é que é a que tu construíste? Bem, minha filha mora em São Paulo, É. já está casada, fisioterapeuta, né? E está tudo tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. Ela, Hoje eu estou sa com a família. ela sabe muita coisa sobre a tua vida no futsal? Rapaz, não, ela não acompanhou muito, não. Mas assim, hoje, Ela o que é sabe que mais. ela. Agora Hoje, agora ela vai saber, né? é. De vez em quando ela me mete umas bocadas aí que ela negócio de jogar pela igreja onde ela frequenta. Teve um torneio aí, uns 15 dias atrás, lá no Paysandu, que ela, pô, fez eu jogar lá, rapaz. Aí já viu, complicou. Tá bom. Tu Tá gostaria tudo de, certo. tu gostaria de deixar alguma mensagem pra galera aí, Zumbi? Com certeza, com certeza. Principalmente a galera do futebol de salão, da bola pesada, que, assim como foi a minha formação, hoje eu sou educador, que a galera possa dar exemplo também para as outras gerações, né? Quando pode ser lembrado, porque tem muitos nossos amigos aí que chegam nos bairros e são reverenciados. Tem muito jogador novo que não sabe a trajetória do que eles passaram, que eles fizeram anos atrás, né? Então, fica esse legado, né? E que eles possam dar continuidade aí para os filhos, para que não perca essa memória, né? Hoje é muito fácil você ter as mídias sociais para você gravar. Naquele tempo não tem, nós tínhamos só fotografia, jornal, e isso o tempo acaba, né? Vai se deteriorando. Mas a memória afetiva é que vale a pena. A amizade, o carinho, o respeito que nós temos uns pelos outros até hoje, apesar de a gente já estar chegando aos 60, e que mantém essa nossa amizade, essa nossa união. O futebol de salão nos proporcionou isso. Deus. Muito bem, grande Zumbi. Quero te agradecer, viu? Demorou um pouquinho para a gente fazer, mas quando nós fizemos, a galera vai se deleitar com as tuas histórias aí. Tá se deleitando, no caso, né? Com as tuas histórias aí. Quero te agradecer, viu, irmão? Pela tua generosidade, pela tua disponibilidade, pela tua alegria trazer para esse episódio aí, tá? Quero te agradecer. Carlos, eu que agradeço, cara, porque fazer parte desse teu projeto aí e você lembrar dessa pessoa aqui, já vi grandes craques passando por aí e os mais que virão ainda, com certeza, contar um pouco da minha trajetória no futsal paraense, na época de ouro, é gratificante. Só tenho que te agradecer, parabéns pelo programa, tenho certeza que vai crescer ainda mais e que você continue sendo essa cara, pessoa maravilhosa aí, esse coração que abraça todo mundo, trata todo mundo bem, esse sorrisão estampado aí no rosto. Felicidade, amigo, te rever. Demorou um pouquinho, mas não é por falta de vontade, porque os nossos horários não estavam combinando. Eu trabalho para o interior, né? Só chego no final de semana, tinha que gravar só na segunda ou na terça, não tinha como. Mas deu tudo certo, tudo de bom. Beijo no seu coração, meu amigo. Nossa amizade para a vida. Beleza, um beijo no seu coração também, meu parceiro. Tudo de bom, felicidades pra família. Bora dar tchau pra galera, bora lá. Levanta a mãozinha aí. Valeu, Um amigo. abraço, Tudo de bom tchau, para tchau, nós. tchau. Um abraço, tchau.